Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim, espero que estejam todos bem. Sou Renan Ribeiro, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui nos nossos cursos, nas nossas aulas. Vamos falar sobre o sistema de controle interno e a CGU, mais especificamente com a função de supervisão dos demais órgãos de auditoria interna, o que a norma chama de supervisão do sistema, mas vamos tratar aqui da supervisão dos outros órgãos de auditoria interna do Poder Executivo Federal, que podem ser as CISETs e podem ser também as auditorias singulares, as audins. Então, genericamente, a gente vai falar de audins ou auditorias internas para a gente se referir a essa função de coordenação, de normatização, inclusive a função de receber, né, de ter conhecimento e ter as contas, né, vamos dizer assim, uma prestação de contas sobre o planejamento dessas unidades em relação à auditoria interna, à auditoria interna anual, que elas vão realizar nos seus respectivos órgãos de competência, e os resultados que elas vão apresentar. Então, nesse papel de supervisão, a CGU ela desempenha tanto esse papel de saber qual é a definição das auditorias que vão ser realizadas, o que vai ser feito durante o ano pelas auditorias internas, pelas outras auditorias internas, quanto saber quais foram os resultados alcançados por essas auditorias internas. Então, vamos seguindo que a gente chega lá no PAINT, que é o Plano Anual de Auditoria Interna, que é o PAINT, e o RAINT, que é o Relatório Anual da Auditoria Interna. O Sistema de Controle Interno do Governo Federal, quer dizer, o conjunto de órgãos, né, de auditoria interna, ele é supervisionado pela Controladoria Geral da União. A CGU exerce o papel de órgão central e exerce a supervisão. É um órgão essencial para garantir a transparência e a boa gestão dos recursos públicos. Então, os objetivos, né? Um dos objetivos, além da auditoria, fiscalização, apuração, é também a supervisão dos outros órgãos de auditoria interna do Poder Executivo Federal brasileiro. Então, a CGU tem a função de supervisionar, ela supervisiona a qualidade, os resultados, o planejamento, né? Tudo isso, ela faz esse meio de campo. Então, a CGU supervisiona os demais órgãos do Sistema de Controle Interno na administração pública federal. E ela tem também a função de avaliar o desempenho das auditorias internas, né? Toda a questão da qualidade, e usa inclusive o modelo IACM, e identifica oportunidades de melhoria nesses órgãos. E orientação também, emite diversas instruções normativas, documentos escritos, né? Realiza cursos de capacitação para os auditores internos. Então tem essa função também, a CGU, de orientar os outros órgãos de auditoria interna no âmbito do Poder Executivo Federal brasileiro. Então, orientar, a CGU orienta os órgãos e entidades sobre boas práticas de controle interno, né, e de auditoria interna, como melhorar, né, identificar pontos de melhoria no processo da auditoria interna, na governança, na gestão de riscos, né, e todos esses processos relacionados à atividade de auditoria interna no Poder Executivo Federal. Então, a abrangência da supervisão da CGU, ela envolve a própria CGU, né, como órgão de auditoria interna da administração direta. Todo mundo que é da administração direta, ou seja, que não tem CNPJ, CNPJ é só um, é governo federal. A CGU é a própria Audin dos ministérios, né? Todos os ministérios são auditados pela CGU, é o órgão de auditoria interna do Poder Executivo Federal da administração direta. Então, todo mundo que estiver vinculado aos ministérios, secretarias, demais órgãos da administração
direta, é auditado diretamente pela CGU. Só que nós temos também a administração indireta. Temos universidades, que muitas vezes são fundações, temos empresas públicas, sociedade de economia mista, autarquias, né? Algumas universidades são autarquias, outras são fundações, os hospitais são autarquias, né? Então, eu tenho uma série de entidades que têm um CNPJ e que têm um órgão próprio de auditoria interna. E esses órgãos próprios de auditoria interna estão sujeitos à supervisão, à orientação técnica da CGU, como órgão central do Sistema de Controle Interno, segundo a Lei 10.180 de 2001. É claro que não confundir esse termo, né, Sistema de Controle Interno, como sendo a CGU como órgão central e os demais órgãos da administração federal, com o sistema de controle interno do COSO. Né? Infelizmente, a lei não ajudou muito. Né? Então, uma hora a gente fala em sistema falando sobre as diversas auditorias e em outro momento a gente fala de sistema de controle interno nos referindo ao modelo COSO, principalmente, né? O framework COSO. Né? Então, no caso da administração indireta, a CGU também supervisiona as audins de autarquias, fundações, empresas públicas e sociedades de economia mista. E também a CGU, dentro das áreas de atribuição dela, está envolvida a gestão dos recursos federais. Tá? Eu vou encerrar esse vídeo por aqui e a gente continua no próximo vídeo falando sobre o PAINT e o RAINT. Até lá!